Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática do Banco do Brasil 2021, vamos para a questão 17, prova C, gabarito 1, cargo escriturário, agente comercial, prova que ocorreu dia 26 de nove de 2021, organizadora Sesgran Rio. O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais de um mês para o mês seguinte. Ou seja, se no primeiro mês o título rendeu X%, no mês seguinte o mesmo título rendeu X menos 3%. Muito bem. O montante MX de capital arrecadado após esses 2 meses de um investimento de R$10.000 em função da taxa de rendimento do primeiro mês, que é X%, será dado por alternativa A, x ao quadrado mais 10.000, B, x ao quadrado mais 3x mais 10.000, C, x ao quadrado menos 197x mais 10.000, D, x ao quadrado mais 197x mais 9.700 e letra E, x ao quadrado menos 197x mais 9.700. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Muito bem. Quando a gente tem, por exemplo, um valor menor de taxa em relação ao mês anterior, que seria um percentual 3% negativo, não significa que você vai reduzir o dinheiro. Significa que o aumento que você vai ter no primeiro mês vai ser maior que o aumento que você vai ter no segundo mês. Note que essa variação de aumento aqui foi maior, colocando 10.000 como investimento inicial. Depois, como tem 3% a menos, ou seja, de forma negativa, esse aumento passa a ser menor. Exemplo, eu tenho aqui um percentual de 20%. Aqui eu vou ter de 17%. Então, esse aumento vai ser menor do primeiro para o segundo, comparado com o do inicial até o primeiro. Muito bem. Para que a gente encontre essa expressão m de x, que vai ser o montante para o segundo período, a gente vai pensar o seguinte. Os fatores eles podem ser associados às porcentagens dessas taxas. Exemplo, se a taxa for 10%, eu posso associar o fator 1 mais i, ou seja, 1 mais 10%. Então, na verdade, é o 100%, mais os 10%, dá 110%, dá 1,10. Quando a gente tem o valor, é muito fácil. Por exemplo, 7%, o fator de aumento vai ser 1,07. O problema é quando a gente não tem esse percentual. Por exemplo, quando ele é x. E aí a gente pode pensar em 1 mais x%, ou seja, x sobre 100. Então, essa vai ser a ideia que a gente vai trabalhar para organizar esse montante. É a mesma situação. Se é 7, vai ser 1 mais 7 centésimos. Para associar o que a gente fez aqui com 1,07, veja, eu estou fazendo 1 mais 7 sobre 100. Então, essa vai ser a ideia. E 7 sobre 100 é 0,07 mais 1. Obviamente, para associar ao x menos 3%, o fator de correção aqui, de aumento, será 1 mais x menos 3 sobre 100. E a gente vai utilizar essa situação para resolver a questão. Então, eu vou separar para que a gente possa ter um espaço para organizar essa questão. E aí, a gente inicia da seguinte forma. Para pegar esses 10.000 e levar ele para o segundo período, a gente multiplica por 1 mais i, e esse i vai ser o x%. Então vai ser 1 mais x sobre 100. E depois, com uma nova taxa x menos 3, a gente pega esse capital, já aqui acumulado, e multiplica por 1 mais x menos 3 sobre 100. A gente vai encontrar esse montante. Para melhorar aquela situação aqui, vamos tirar um mínimo múltiplo comum e organizar da seguinte forma.
eu posso pensar aqui no 1, que aí facilita o nosso cálculo. Aqui vai ser 100, o mínimo múltiplo comum. 100 por 1, 100 vezes 1, 100, mais o x. Então a gente pode usar aquela expressão. A mesma coisa aqui, o mínimo é 100, mínimo múltiplo comum, 100 dividido por 1 é 100, vezes 1, 100, mais x, menos 3. E aí o espaço que a gente deixou não vamos ter mais. 100 menos 3 é 97, mais x sobre 100. Então eu vou guardar esses dois resultados que a gente vai trabalhar com eles aqui agora para encontrar o mx. Então veja, o mx eu vou pegar 10.000 e multiplicar por 100 mais x sobre 100, que é exatamente x%, com já o fator corrigido, e multiplicar novamente por 97 mais x sobre 100. Então esse valor de m de x, que é o montante, ele depende do x, vai ser 10.000 multiplicado por 100 mais x sobre 100 vezes 97 mais x sobre 100. Esse é o cálculo que a gente tem que organizar. Agora veja, nós podemos simplificar denominador aqui 100, já que eu estou numa multiplicação. Esses dois zeros eu posso simplificar com esses dois zeros. Esses dois zeros eu posso simplificar com esses dois zeros. Vai ficar 1 vezes 100 mais x, que multiplica 97 mais x. Então eu vou copiar esse produto. 1 eu não preciso colocar, então eu vou resumir a minha expressão em 100 mais x, que multiplica 97 mais x. E aí a gente vai aplicar a distributiva, termo a termo, para encontrar o resultado final. Então veja, vamos fazer aqui embaixo, porque aqui eu acho que a gente consegue finalizar o resultado final. 100 vezes 97, basta eu pegar o 97 e acrescentar dois zeros. 100 vezes x mais 100x. X vezes 97, 97x. Finalmente, x vezes x, x ao quadrado. Para ficar organizado, vamos colocar essa função quadrática, já que apareceu para a gente aqui x ao quadrado, colocando em ordem, começando pelo x ao quadrado. Podemos unir 100x com mais 97x, resulta em 197x. E finalmente 9.700. O espaço foi a conta, a gente finaliza essa expressão do montante em função do x. Então, de acordo com as alternativas, marcaremos a letra D de dado. X ao quadrado mais 197x mais 9.700. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.